te adorarei, te adorarei. Deus, Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Boa noite, amados, paz e graça. Mais uma vez estamos aqui, nessa nossa terça-feira, a qual nós sempre estamos ansiosos, esperando chegar esse dia. É um dia especial, porque é o dia que tu nos permite entrarmos na tua casa com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente pode chegar até você através dessa live, uma live especial, porque é um momento especial. Um momento onde nós paramos todos os nossos afazeres para estar compartilhando com você um pouquinho do amor de Deus, um pouquinho da grandiosidade de Deus na nossa caminhada. Cremos nesse Deus soberano que tem poder sobre todas as coisas. E é nesse ímpeto que eu quero orar por você. Quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos dentro da tua casa nesta noite. Vamos orar? Pai de amor, Pai que é rico em misericórdia, nós somos gratos a Ti. Gratos porque Tu nos permite entrarmos na casa de tantas pessoas nessa noite fria, possamos estar nos aconchegando, nos acalentando com o Teu Santo Espírito, Pai. Renova nossas forças, renova nossa alegria, restaura, Senhor, vidas como acabamos de cantar. Cria, Senhor, em algo novo na nossa caminhada. Nesse tempo, Senhor, de tantas desconfianças, nós queremos viver sobre a autoridade da Tua Palavra. Sobre a Tua Palavra nós queremos ser submissos. Por isso, Pai, esteja realizando o sonho de cada coração. Esteja trabalhando em cada sentimento, esteja restaurando, revigorando as forças daquelas pessoas que estão abatidas, cansadas. Traz uma palavra de vitória na vida e no coração de cada um. Pois eu oro, Pai, grato, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus possa ser com cada um, né? Que o Espírito Santo seja com cada pessoa, em cada lar que está nos assistindo nessa noite. Hoje, o nosso texto base tem como versículos em Lucas 5:5. E ali está contando a história que certa vez Jesus estava pregando para uma grande multidão. E essa multidão se acumulava ao redor de Jesus. E diante dessa situação, o Senhor decidiu entrar no barco de um pescador chamado Pedro. E pediu a ele que se afastasse um pouco da terra. Dentro do barco, o Senhor pôde se assentar e continuar pregando para as multidões. Depois do seu discurso, Jesus pediu a Pedro que lançasse as redes no mar.
Pedro responde ao mestre com a seguinte forma: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes novamente. Imagino que Pedro devia estar muito cansado, né? Passaram a noite inteira no mar, tentando pescar, não tinham pescado nada. Naquele tempo, a pesca era um dos maiores meios de sobrevivência, né? Era a maior fonte de alimentação deles. E imagino que eles passaram a noite no mar, talvez um mar turbulento, e não haviam pescado nada. E de repente Jesus entra no barco deles, se assenta, continua falando para a multidão, né? E eles cansados de estarem a noite toda trabalhando, com certeza Pedro tinha mais pessoas junto com ele. E Jesus diz para ele: lança a rede ao mar. E Pedro imediatamente responde a Jesus: Mestre, nós trabalhamos a noite toda, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Sob a tua palavra, sobre o comando de Deus, Pedro diz. Porque eles passaram a noite inteira trabalhando com suas próprias forças. Durante toda aquela noite, os pescadores tentaram apanhar peixes sem sucesso nenhum, porque eles não colocaram isso nas mãos do Senhor. Eles não tinham orado, talvez, antes de fazer as coisas. E agora o Senhor ordena que tentem novamente e lancem as redes. Pedro testifica a incapacidade humana, porque ele fala que ele trabalhou a noite inteira, mas não tinha pegado peixe nenhum. Mas ele demonstra fé e obediência na palavra do Senhor, quando fala que sobre a palavra de Deus, ele lançaria novamente as redes. Quando nós colocamos a nossa força no poder do nosso braço, muitas vezes nós fracassamos. Pedro era um homem pescador, né, que estava ali à beira do rio, talvez lavando suas redes, costurando novamente aonde tinha falhas, talvez de cabisbaixo, triste, porque não tinha conseguido pescar nada. Tinha colocado não somente um esforço físico, mas o financeiro também. Todo pescador sabe quanto esforço há necessário para que possa colocar um barco no rio ou no mar para fazer as suas pescas. E Pedro tinha desempenhado tudo isso com êxito, mas nada conseguiu. Depois de muitas dificuldades, ele retorna à praia. E Jesus chega até ele e pede para Pedro: posso entrar no teu barco? A multidão está aglomerada ao meu redor e eu estou me sentindo sufocado, eu preciso de um espaço. E ele entra, Pedro permite que ele entre no seu barco. E Jesus pede para Pedro: se afasta um pouco mais. E Pedro toma novamente aquele barco do qual já estava no cais e volta ao mar, aonde Jesus continua proferindo sua palavra. Jesus continuava ensinando aquela multidão, mas de longe. Quem sabe essa noite Jesus está falando para você, está pedindo para você: permita que eu entre na tua vida. Como ele pediu para Pedro: permita que eu entre no teu barco. Jesus está na porta do teu coração e pedindo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus está falando para você essa noite: abra a porta do teu coração. Eu vi o teu esforço. Eu sei do teu desejo. Então permita que eu entre. Quando nós permitirmos que Deus entre na nossa vida, o resultado é totalmente diferente. Nós não vamos ter decepções com Deus. Podemos ter decepções com homens, sim. E o que aconteceu na vida de Pedro? Jesus falou para ele: Pedro, lança novamente a rede. Pedro se volta para Jesus e fala: mestre, nós fizemos isso a noite toda. Nós estamos exaustos e não conseguimos nada. E tu quer que eu lance novamente a rede? Mas o poder de Deus e a confiança que Pedro teve, ele falou: sobre a tua palavra. A palavra de Deus, amados, ela tem poder na nossa vida. A palavra de Deus, ela restaura o nosso coração, ela restaura os nossos sentimentos. Por isso que nós temos que clamar em todo tempo. Temos que confiar, acreditar, viver, aprender a viver o sobrenatural de Cristo. Quando nós olhamos para as nossas tentativas humanas, muitas vezes nós fracassamos. Somos tentados a desanimar.
somos tentados a desistir, mas quando estamos prontos a ouvir a voz de Deus. Pedro falou, trabalhamos a noite toda. Talvez a escuridão, a incerteza, a dificuldade, a limitação estava pairando na sua frente. Ele não via algo que pudesse resolver ou trazer uma solução. E Pedro, como um ótimo pescador do qual era, ele sabia que não adiantava. Só faltou ele falar para Deus, para Jesus, não adianta mais. Nós já tentamos de todas as maneiras. Talvez você que está assistindo essa live essa noite, você possa estar pensando dessa forma. Eu acho que não adianta mais. Eu já tentei de todas as formas. O meu casamento não está bom. Ou o meu trabalho não anda bem. O meu relacionamento com as pessoas. Eu já tenho tentado abrir mão daquele sentimento, aquele desejo que não vem do Senhor lá no profundo do coração. Eu quero ser liberto, mas eu não tenho mais força para isso. Deus está falando para você esta noite. Tente mais uma vez. Lance sobre ele toda essa tua ansiedade. Jesus fala, lançai sobre mim essa ansiedade. Livrai, lança, joga fora. Ele não está falando deposite, coloque. Ele está mandando jogar. Lançar é jogar, arremessar, é tirar fora. E ele falou para Pedro, lança novamente. Não tenha medo. Quando nós aprendemos a lançar no Senhor, nós somos bem-sucedidos. E qual foi o resultado, Margarete, dessa confiança? No versículo 8 desse mesmo capítulo 5, diz que, vendo isto, quando Simão viu, a quantidade de peixes, porque era tanto peixe que as redes chegaram a se rasgar. Isso me remete a esse tempo onde nós vemos na televisão a pesca da tainha aqui no litoral catarinense, Quanta tainha esse povo pescou, nossa, eles faziam aquele arrastão, é uma maravilha de milagre de Deus mesmo ver aquilo. Imagino eu que nesse tempo Pedro também viu isso, como aquilo, imagine Pedro vendo tudo aquele peixe, Teve que pegar reforço, chamar os outros pescadores para ajudar a puxar, a rede. Uhum. E vendo isso, lá no versículo 8 diz que vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro, ele era uma pessoa comum como todos nós. Somos pecadores. E ele disse para Jesus que afastasse dele porque ele não merecia. Talvez Pedro naquele momento se achasse uma pessoa assim, tão pequena, tão sem nada mesmo, que ele não merecia tudo aquilo do Senhor. Mas a reação de Pedro diante disso nos mostra que cada pessoa reage de uma forma diferente ao milagre. Alguns acham que isso foi um truque, Jesus sabia. Quando a gente vai pregar para uma pessoa que não crê, que não tem fé, ela até acha que existia um truque naquele tempo, que Jesus já sabia que isso ia acontecer. Vão achar um monte de coisa para dizer que não foi um milagre. Exatamente, um monte de desculpas para dizer que isso não é um milagre. Outros vão dizer que foi uma coincidência, porque bem naquele horário, Mas uma pessoa de fé reconhece o grande poder de Deus através dos seus milagres. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele reconheceu o poder de Deus. Pedro sentiu-se um homem pecador porque ele reconheceu que não foi por força dele, porque não foi um truque, que não foi uma coincidência, mas sim foi um milagre de Deus. É pela fé que nós vemos os milagres de Deus. É pela fé que nós vemos as pessoas sendo curadas, as pessoas sendo restauradas, famílias sendo reestruturadas. É pela fé que nós temos em Deus. E é isso que nos move a levantar todos os dias e continuar. É essa fé que nos move, que nos leva a ter a esperança, que é uma vida eterna com Cristo. Pedro, ele já não tinha mais esperança nenhuma naquele dia, porque passaram a noite trabalhando, precisando pescar, precisando do dinheiro da pesca, vivendo daquilo. E de repente, Jesus entra no barco dele. Talvez nessa noite, muitos de nós, ou muitas pessoas que estejam assistindo, e aqueles que ainda vão nos assistir, não estão deixando Jesus entrar no seu barco. Não estão deixando realmente Jesus
sentir-se o dono do teu coração, da tua vida, né? Às vezes Jesus, ele não vai entrar se você não permitir isso. Jesus é um cavalheiro, Jesus é um gentleman. Ele vai entrar, ele vai bater a porta. Lá em Apocalipse diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Para Jesus entrar e cear com você, você precisa abrir o teu coração. Você precisa realmente ter sede de Jesus, querer isso para a tua vida, querer convidar Jesus. E Pedro, quando viu Jesus no barco dele, ele entendeu isso, ele entendeu a grandiosidade de Deus. Lembrando, né, Margarete, que até então Pedro não era um discípulo de Jesus. Ele nem conhecia Jesus. Jesus estava no começo do seu ministério, andando, e quando se deparou com aquela grande multidão e viu Pedro no seu barco, ele pediu para entrar no barco de Pedro. Depois de tudo isso, desse milagre que Pedro viu, quando ele colocou o barco novamente, ancorou o barco, ele desceu, descarregou todo aquele peixe e deixou ali. Largou tudo aquilo que era prioridade e começou a seguir a Cristo, que era o essencial, que foi a transformação. Ele viu que aquele homem poderia fazer algo profundo na vida dele. Esse homem chamado Jesus está também realizando milagres ainda hoje. Esse homem chamado Jesus, ele quer entrar na tua vida. Mesmo que você não o conheça, ele quer fazer com que você possa sentir. Mas você tem que permitir que ele entre na tua vida. Que ele entre na tua casa, que ele possa romper tudo aquilo que está te aprisionando, tudo aquilo que roubou a tua alegria, tudo aquilo que roubou o teu sentimento de paz. Ele quer restaurar novamente. Esse é o nosso Deus. E ele tem prazer nisso. Ele tem prazer em poder trabalhar no teu coração. Por isso, agradeça a ele. Peça, Senhor, entra na minha vida. Faz a tua vontade. Faz tudo aquilo que tu quiser com a minha vida. Eu estou disposto. Quando Pedro permitiu que Jesus entrasse no seu barco, ele viu o milagre acontecer. Se você não está vendo os milagres acontecer na tua vida, talvez ainda você não pediu para que Deus entre na tua vida. Ou talvez simplesmente você pediu para que Deus traga benefícios. Mas Pedro permitiu que Deus tomasse conta da vida dele e foi submisso à palavra. Por isso que teve resultado. Existem muitas coisas que nos separam desse amor de Deus, nos separam das coisas de Deus. Mesmo quando você é cristão, mesmo quando você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, muitas coisas às vezes nos entristecem no nosso coração, né? Uma notícia ruim, alguma coisa ruim que acontece na vida da gente, às vezes na área financeira, na família, no trabalho, né? Muitas das vezes na nossa vida a gente fica meio perdido pensando assim, mas como? Por que isso comigo? Por que na minha família? Né? Mas é para nós vermos o milagre de Deus mais adiante. As coisas acontecem sempre porque Deus tem um livramento, porque Deus tem um propósito e porque Deus tem algo muito maior. Como ele teve para Pedro. Eles passaram a noite trabalhando e não pescaram nada. Porque Deus teria algo muito maior ao amanhecer. Vamos orar pedindo para que o Senhor realmente cuide de nós, cuide do nosso coração e que nós possamos abrir mão de muitas coisas que não fazem bem para nós, que nos afastam do Senhor e que possamos deixar de lado e seguir realmente e verdadeiramente a Cristo. Vamos orar. Querido Deus, eu te louvo, Senhor, nessa noite, te louvo porque Tu és bom, porque Tu tens cuidado de nós, Deus, Tu tens provido tudo aquilo que precisamos. Pai amado, que como Pedro, muitas vezes desanimado, Deus, muitas vezes, Deus, colocamos os nossos braços à frente de tudo, muitas vezes colocamos o nosso eu, achamos que somos melhor, que conseguimos com a nossa força, Senhor Deus. Mas a Tua palavra diz que não é com a nossa força, mas é com o poder do Espírito Santo que acontecem as coisas na nossa vida. Pai, nós entendemos, Deus, a Tua grandiosidade, nós entendemos os Teus milagres nas nossas vidas. E eu te peço, Senhor, que Tu possa entrar no coração, no lar de cada um que está assistindo nessa noite, Deus,
dando a cada um aquilo que necessita, Pai. Deus, eu não conheço as pessoas, mas Tu conheces, Deus, o mais profundo, o mais íntimo dos nossos corações. Então, que Tu possa sondar os nossos corações e que se há em nós algo que Te desagrada, Deus, caia por terra em nome de Jesus. E que possamos ver a abundância de poder sentir a Tua presença e de ter os Teus milagres todos os dias nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Pai, abençoa a todos nessa noite e cuida de cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e a tua casa e que você tenha uma semana repleta de paz. Lembrando que quinta-feira, às 20 horas, nós temos também o nosso culto de estudo bíblico presencial e você também pode estar assistindo através da nossa live. Deus abençoe você e a tua casa em nome de Jesus. Amém. Estás aqui, nas